noite. Boa noite. Hoje eu, Cauane Silveira, juntamente com a minha colega Maria Lídia, viemos entrevistar o educador Rubens Ribeiro. O objetivo dessa entrevista é refletir e entender a mobilização de diversos saberes na prática docente, visando o trabalho do profissional, suas ideias e opiniões sobre educação e o que é desenvolvido em sala de aula. Agora a gente vai fazer uma sequência de perguntas para o profissional. Cauane, pode começar, por favor? Bom, a primeira pergunta é: nos fale um pouco de como é ser um educador de história em sala de aula. Para mim é um desafio grande, acima de tudo. Primeiramente porque eu vejo como uma missão de, na maioria das vezes, esclarecer meus alunos, tornar meus alunos mais pensantes, mais críticos, mais reflexivos e, acima de tudo, tentar motivá-los na prática de transformação do meio onde eles vivem, transformação de suas próprias vidas. Então, assim, na minha prática docente, esse é meu desafio. Entendeu? Assim, é o que eu vivencio, que na verdade são os objetivos do PCN, é o que o PCN pede para que a gente faça, para que a gente desenvolva em sala de aula, que é esse trabalho de aprimoramento dos jovens, né? De esclarecê-los, não só de ficar decorando datas, ou nome de pessoas, ou fatos históricos em si. No caso, aplicar o conhecimento histórico em suas vidas e dessa maneira tentar mudar a realidade na qual eles estão inseridos assim no dia a dia. Ótimo. Agora vamos para a segunda pergunta, Maria. Então, Rubens, a gente queria saber, até porque é importante para a gente que está cursando história, a motivação. Por que você se interessou por essa disciplina, por atuar nessa área, sendo que a gente sabe que é uma disciplina muito complexa, que a gente tem que passar uma segurança, né? Porque, como você falou, são muitos fatos históricos, a história de um país, de uma geração, do mundo em si. O que te fez gostar disso? Eu costumo falar, assim, na maioria das vezes, que não fui eu que escolhi a história. A história me escolheu. Eu não estava em meus planos ser professor de história. Entendeu? Foi meio que por acaso. Só que esse acaso acabou me levando a uma paixão. Eu acabei me apaixonando e depois, assim, a cada novo conhecimento que eu adquiria, eu ficava mais empolgado e mais interessado. E a história em si, ela me fez me apaixonar por ela, entendeu? Quando eu me envolvi com a matéria, quando eu senti realmente o poder que a matéria tem, eu me apaixonei por ela. Eu costumo até me comparar às vezes com um cara meio tapado. Eu era tapado, eu era um cara... antes de conhecer a história, seria como se a gente fizesse aquela associação, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Sim. Antes da história, depois da história. Né? Rubens antes da história, Rubens depois da história. Mudou sua vida. Mudou minha vida completamente. E aí depois eu não parei de me dedicar mais, depois que eu vi os benefícios que tinha assim, em minha vida, não só na carreira docente, mas no meu dia a dia. Sim. E várias outras coisas mudaram em minha vida. Eu conheci coisas fantásticas com a história. Conheci não só a realidade histórica de diversos lugares do meu próprio país. Me aprofundei na história da minha região, que eu fiquei mais empolgado e mais maravilhado ainda com a história da cidade, o quanto ela é carregada de coisas boas. E, acima de tudo, tive a oportunidade de conhecer uma das coisas que mais me fascina hoje, que é a maçonaria. Foi através da história que eu conheci a maçonaria e me encantou, me fascinou assim, de uma maneira fantástica. Não só a maçonaria, como também os vários mistérios que a história traz. Um aprendizado, na verdade, né? Várias coisas. Para mim, tem a questão do profissional, mas tem a questão pessoal também, Sim. sabe? Eu cheguei até ir para São Paulo uma época, mas lá no íntimo eu não consegui me separar. Eu voltei e falei, não, eu vou levar esse negócio para frente. Carreira, né? E aí, quando foram aparecendo as oportunidades, eu fui abraçando as oportunidades, né? Veio o concurso para professor, só que até então eu só tinha o magistério. E aí, quando veio a oportunidade de fazer a faculdade, eu não pensei duas vezes e acabei abraçando. Assim, é essa daqui que eu quero. Entendeu? Mas eu sempre trabalhei com outras matérias, né? Matérias afins. Eu sempre trabalhei com
Trabalhei com geografia durante muito tempo, trabalhei com filosofia durante muito tempo, trabalhei com sociologia, trabalhei com cultura afro durante muito tempo, mas assim, a história Era o que te é chamava a atenção. de todas. Tanto é que hoje eu me dedico, né, 100% à história. É uma disciplina muito boa. E foi por isso que a gente Que a gente escolheu. escolheu, realmente. Ainda bem que vocês escolheram. Ainda bem, Espero né? que ela faça com vocês o mesmo que fez comigo. Deus faça feliz, espero também. Bom, seguindo, vamos para a quarta pergunta. E a quarta pergunta é: qual foi a sua experiência pela primeira vez em sala de aula? Que eu sei que não foi fácil. Não, realmente não. Assim, a primeira experiência que eu tive foi no magistério. Naquela época eu e meus colegas, nós éramos muito novos e a gente teve contato com o público infantil. Nós tivemos contato com o público infantil e só depois é que no ano de 2000 é que eu comecei a realmente ter contato assim, com jovens no ensino fundamental, que eu vim conhecer a história, não a história de verdade, né? Eu comecei a arranhar a história e não foi fácil. Eu lembro que na primeira ocasião bate uma insegurança, a gente fica meio inseguro porque contar a história é bem diferente, narrar a história e contar a história é diferente. E o professor ele tem que ter uma certa metodologia, ele tem que ter tanto a metodologia quanto a didática, e também a psicologia ajuda muito a gente no dia a dia, no trato com os jovens, no trato com as crianças. E é muita informação para você assimilar dentro de uma sala de aula quando você chega na frente de um público. Eu me lembro que na primeira ocasião eu suei, que eu acho que dava para tirar uns 2 litros de suor das minhas costas. Você tem que passar uma segurança acima para de o aluno tudo. se convencer, isso é mais difícil. Acima de tudo, essa segurança, você ter firmeza no que você está falando. Isso. E em diversas ocasiões, assim, eu já me peguei, mesmo você estudando e você se dedicando, você ainda passa por alguns apuros ainda, uma data que você confunde, um nome que você confunde, porque são muitas informações, sabe? São muitas informações. Mas tem um macete, um velho macete com a professora, que aí é onde eu digo que a professora de metodologia que a gente teve no magistério, não foi nem na faculdade, no magistério ela deu pra gente. Tanto a professora de metodologia, metodologia da história, que a gente tinha essa matéria, metodologia da história, metodologia da geografia, ela nos deu um macete. E também a professora de psicologia. Não sabendo algo, entendeu? Não sabendo algo, não admita nunca que você está errado. Você pode até admitir que você está monetariamente despreparado, entendeu? Quando o aluno fala que tem alguma dúvida, alguma coisa, que era o que mais pega a gente, assim, quando o aluno lança um questionamento, lança uma pergunta que você não está... sem saber. E aí, não estou me lembrando agora neste momento, mas te garanto que na próxima aula... E para não perder a credibilidade, você tem a obrigação de voltar preparado e dar a resposta para o aluno, entendeu? Eu acho que isso aumenta mais ainda assim, a confiança, a sua credibilidade perante os discentes. Corrigindo aqui, eu falei quarta pergunta, mas é a terceira pergunta. Agora minha amiga vai falar a quarta. Quais são as suas expectativas quanto aos alunos? Porque eu acho que ensinar é mais do que fazer sua obrigação. Eu acho que você quer ver um desenvolvimento do seu aluno, o que ele está aprendendo, se o seu trabalho está realmente fazendo um efeito, porque isso vai influenciar na vida do aluno. Então, assim, você olha para os seus alunos hoje em dia, quando você termina a sua aula, qual a sua expectativa que você vê, o que você acha que você vai mudar na vida dele? Bem, acima de tudo, tem o profissional e o pessoal, né? São duas metas. Eu vou até um pouco na primeira pergunta, na resposta da primeira pergunta, mas assim, eu trabalho muito com esses objetivos, sempre focado nessa ideia, né, de tentar tornar o meu aluno uma pessoa melhor. Então, se eu conseguir tornar o meu aluno um ser humano mais crítico, né, mais atuante no meio onde ele vive, eu me sinto feliz. Aí vem o sucesso profissional. Hoje, depois de 19 anos de carreira... Isso tudo já? Depois de 19 anos de carreira, eu tenho alunos que hoje, né, já são médicos, já têm advogados, dentistas, e outros que são empresários, outros que estão no ramo de negócios. E eu fico muito feliz em ver esse sucesso profissional também. E, acima de tudo, tem a satisfação pessoal do carinho que eles têm, da resposta que eles têm com a gente, de rever a gente, às vezes, em algum lugar e vir abraçar. Poxa, você era um ótimo professor, eu gostava muito de você, você era bem compreensivo. Cara, tem coisas que você falava que eu não esqueço até hoje. Então, assim, isso pra mim é gratificante, entendeu?
no pessoal. É bom ouvir isso, é muito bom, né? Vê-lo como uma pessoa transformada e às vezes até poder sentar e bater um papo com ele de igual para igual agora, tipo quando eles já voltam formados, a gente senta e troca ideia e conversa sobre diversas coisas, entendeu? E aí é onde a gente volta, né? O mestre volta a ser aluno, né? Porque eles voltam e com toda a bagagem que eles trazem de fora, né? Que eles têm essa oportunidade e voltam para poder até me ensinar várias coisas que já aprendi muito com vários alunos, diversos alunos que eu já tive. É uma experiência muito boa e me dá assim, uma satisfação pessoal muito grande mesmo. Você não tem noção do quanto é gratificante ver e ouvir um jovem falando que você ajudou ele a progredir na vida, ajudou ele a ser uma pessoa melhor, entendeu? Essa é a minha satisfação, essa é a minha expectativa, é continuar desenvolvendo esse trabalho, entendeu? Seja na questão da educação, né? Seja na questão da matéria, porque em sala de aula acontece muito isso também, da gente às vezes atuar como psicólogo, como pai, como tudo, a gente tem que dar bronca, a gente tem que, sabe, tem que procurar entender, tem que falar de maneira mais mansa, às vezes tem que falar de maneira mais séria, tem que ser mais ríspido, né, em diversas situações, mas é uma satisfação muito grande quando você vê um aluno que tem problemas e de repente ele volta transformado, entendeu? É tipo uma pedra bruta, né, que volta lapidada, né? Isso. Volta assim sem aquelas arestas que porventura ele tinha, né, que eu ajudei pelo menos a quebrar uma dessas arestas. Isso me faz feliz. A maior satisfação, né? Acredito que seja. E essa continua sendo a minha expectativa, voltando, essa continua sendo a minha expectativa. Continuar trabalhando dessa maneira, não pretendo parar, entendeu? Pretendo até me especializar ainda mais, pretendo continuar estudando ainda mais. Agora eu estou focado em outras situações, de estudo, mas pretendo retornar aos meus estudos com relação à história. Acabei de terminar há pouco tempo a pós-graduação e pretendo continuar pensando exatamente nessa expectativa, me tornar um ser humano melhor e tornar as pessoas próximas a mim pessoas melhores, né? Cidadãos melhores, Sim. Acima de tudo. Bom, para finalizar, né, as nossas perguntas, você gostaria de dizer alguma coisa para os nossos colegas que estão nos assistindo? Bem, acima de tudo, perseverança. A palavra, para resumir tudo, traçar uma meta, né, e ser perseverante nessa meta. Que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês, que o grande arquiteto do universo possa dar a todos vocês a força necessária para se tornarem pessoas, profissionais capacitados, profissionais empolgados, porque a gente tem que ter essa empolgação. Saber diferenciar os problemas da vida diária com os problemas que vocês porventura venham a vir enfrentar na sala de aula. E, acima de tudo, muito estudo, né? A carreira que vocês estão abraçando não é uma carreira fácil, é uma carreira de estudo constante, de preparação constante. Muita gente fala que às vezes o médico ele não para, o advogado não para, mas, acima de tudo, o professor, independente da matéria, ele também não para. Não. Apesar de que muita gente pensa assim, história é coisa do passado, tal, no passado não muda, mas muda muita coisa, entendeu? Sempre existe uma coisinha para você mudar, entendeu? Sempre existe uma coisinha para você mudar, e a ideia é sempre essa, é sempre a ideia progressista, a ideia de estar sempre melhorando, de estar sempre buscando se aperfeiçoar, sabe? Se tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor, para que aquelas pessoas que dependem de você não sofram, acima de tudo, para que elas se tornem felizes. Que Deus abençoe e ilumine a cada um. Amém. Amém. Nós todos. Então, muito obrigado pela entrevista e até breve. Eu que agradeço pela oportunidade, acima de tudo, de poder falar, mesmo sem uma programação assim, vocês vieram bem preparados com perguntas e não vêm nada, mas agradeço a oportunidade. A gente que agradece mais uma vez, porque a gente está iniciando, a gente ainda está conhecendo a história. E conversar com uma pessoa que tem 19 anos, eu confesso que eu não sabia que tinha estudo. Fui sua aluna durante 2 ou 3 anos. 3 anos. Foi isso. E eu não sabia que tinha esse tempo todo. Eu fico muito orgulhosa de poder entrevistar uma pessoa que tem 19 anos na área. Muito obrigada de verdade. Igualmente. Eu que agradeço.